Bem-vindos, feliz domingo. Olhem para o lado do quadro, embaixo à direita. O que a Argentina tem pela frente é impressionante. Ou seja, a Argentina pode chegar às semifinais da Copa do Mundo tendo jogado contra Argélia, Áustria, Jordânia, Cabo Verde, Austrália ou Egito. E depois, bem, Suíça, de novo Argélia, duvido. Colômbia ou Gana, que eu acho que vai ser Colômbia. E agora vamos falar da Colômbia. Baita seleção a da Colômbia. Baita seleção. Sobretudo porque, não só pelos jogadores que são bons, mas tendo o Lucho Dias, que é um absurdo de jogador, eu adoro esse cara. E tendo o James, que hoje em dia é mais pelo nome, ou seja, na teoria, deveria ser mais pelo nome do que pelo que o James é atualmente. E mesmo assim, olha, ele veste aquela camisa, cara. Legal. E muitas vezes, numa Copa do Mundo, são homens em uma missão. É o que a gente fala muitas vezes sobre a Argentina. E a Colômbia tem isso, mas gravado a ferro e fogo. Agora, eu acho que em umas quartas de final contra a Argentina, e isso um colombiano pode explicar melhor para vocês. Isso é o que eu vejo um pouco de fora. Mas, em condições normais, poderia ser perfeitamente um jogo de 50-50. Mas tantas vezes a Argentina, e nem precisa ir muito longe, não foi assim no mata-mata. Bem, lá eles estão sempre jogando entre si, e eu ia dizer jogos amistosos. Não, nas eliminatórias. Não sei se da última vez que jogaram, acho que a Colômbia ganhou. Não quero errar aqui. Mas vamos lá, o último jogo realmente importante, porque acho que nessas eliminatórias a Argentina já estava classificada para a Copa do Mundo. Jogo importante, final da Copa América, Argentina. Quando a Argentina tem que ganhar, ela ganha. Lembro da Copa América de 2015, quando a Argentina perdeu para o Chile. Não lembro se foi nas quartas ou semifinais, mas a Argentina venceu. Ou seja, eles deram uma abalada um pouco no moral deles. E eu acho que por isso, o caminho da Argentina até as semifinais é esse, né? As seleções que eu falei. Aí já, claro, aí já enfrentaria o Brasil ou a Inglaterra. Ou vai saber, porque essa Copa do Mundo, olha, todos os africanos se classificaram, por sinal. E vão dar um trabalho que você nem imagina. E também os da Conmebol, exceto o Uruguai. Mas aqui pode acontecer qualquer coisa. Quero dizer, vimos o Japão muito bem. Talvez o México, com a força de ser o anfitrião e jogando muito bem, além de que, bom, para o México só de chegar às quartas já seria uma vitória. Que nenhum mexicano me entenda mal com isso. Vocês sabem aquela história do quinto jogo e tal, que nesse caso seria avançar mais uma eliminatória. Mas eu acho que o México está melhor do que em outras edições e vamos ver. Mas olha, aqui, nada de tapete vermelho para a Argentina. Antes de falar do Cristiano e do jogo da Argentina, aliás, que bom, eles iam ganhar de qualquer jeito. Mas aquela falta que resultou no gol do Lo Celso foi uma coisa espetacular, não foi? Porque isso nunca falta pra gente, nunca falta. Mas é aquela falta típica que depois, bom, por interpretação residual ou não residual, aí falo o que mais me convém nesse caso. Olha, você vai aparecer por aqui, é que a mexicana está por aqui, e obviamente estamos de madrugada, e depois ela briga comigo. Não só na TV, é que, claro, na TV é na TV. Aqui em casa já não podemos fazer um reality. Quase faço ela mostrar o pior lado dela, ela diz. Porque aqui em casa já não vamos mais fazer um reality, né? Livre, livre, você está livre. Saudações da mexicana. Que a mexicana, eu disse para ela, olha, vocês sabem que tem que ganhar primeiro do Equador, depois ganhar da Inglaterra e depois ganhar do Brasil? E então ela olhou para mim e disse, você duvida? Ou seja, os mexicanos estão se achando demais, estão se achando demais. Bom, e bem, além disso, aqui se comemora, porque eu vi que no jogo entre Espanha e Uruguai, a maioria era de mexicanos lá em Guadalajara, e a maioria estava torcendo pela Espanha. Os uruguaios começaram a perguntar, por quê?
O que é isso? E eu, cara, vamos ver, quer dizer, por causa dessa irmandade latina que está mal chamada, aliás, hispano-americana, eu sempre digo a mesma coisa. Não é latino-americano, e sim hispano-americano. Ou seja, já expliquei isso uma vez, porque o que todos nós falamos é espanhol, não latim. Não sei se estou me fazendo entender, né? Que é um termo inventado por quem criou a lenda negra, franceses, ingleses e tal, que fomentaram isso, né? Que fossem latino-americanos e não hispano-americanos, né? Mas enfim, não quero entrar nesse assunto agora. Sobre o que eu estava falando mesmo? Ah, sim, sobre a Argentina, e agora já não sei mais. Já perdi o fio da meada. Mas eu queria falar sobre a Argélia. Desculpa, sobre a Argélia. Foi impressionante, não sei se vocês viram, o final do jogo da Argélia contra a Áustria, porque aqui tem uma questão histórica muito forte. E foi aquela partida, aquela desgraça, o famoso jogo de Gijón na Espanha, 82, quando tanto para a Alemanha quanto para a Áustria era conveniente ganhar de 1-0. 1-0 ou 2-0, se não me engano. Se a Alemanha vencesse a Áustria por até 2-0, ambos se classificariam. Porque a Alemanha tinha tropeçado na primeira rodada contra a Argélia e tinha perdido. E nessa última rodada, insisto, os jogos eram disputados, as partidas não tinham horário unificado. Que a partir de então, a FIFA passou a colocar os jogos com horário unificado depois daquela tragédia. Foi uma partida em que a Alemanha fez 1-0 aos 10 minutos e ficaram 80 minutos tocando a bola sem nenhum perigo ou profundidade. E foi uma vergonha, tanto para os alemães quanto para os austríacos. Os argelinos ali jogando dinheiro para o alto. E, bom, um momento terrível para o futebol. O que acontece é que hoje em dia também pode acontecer a mesma coisa, mesmo com horários unificados. Ou seja, também podem acontecer os famosos biscotos, né? E esse parecia que ia ser. Mas claro, a Argélia tinha contas a acertar com a Áustria. E foi incrível como a Áustria começa ganhando, a Argélia empata. Gol da Áustria e depois gol da Argélia. Acho que foi assim, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, certo. Com o 2-2, ficaram tocando a bola por vários minutos no fim. Chega e em um momento em que podem ver, há um passe ali mais profundo, quebra as linhas, passe para Mared e com a direita faz o 2-1 nos acréscimos. Faltando 10 segundos para acabar o tempo adicional, desculpa. Austríacos eliminados com um empate. Ambos estavam classificados. Áustria, em segundo, enfrenta a Espanha. Agora vamos revisar o restante da chave. E a Áustria eliminada, nesse caso com a vitória da Argélia. Na jogada seguinte, gol da Áustria. Aí, isso eu realmente não esperava. A Argélia queria dar o troco na Áustria e, no entanto, olha só, no final acontece a mesma coisa que o empate que já estava previsto alguns minutos antes. Mesmo assim, isso claramente não pode ser combinado. No fim, fingimos que você faz um gol em mim e eu em você. Não dá para combinar, né? Foi muito emocionante, diferente do que pensávamos que seria um jogo combinado. Quem combina um 3-3 é muito difícil. Então, olha, bom para o futebol, eu não sei com quem eu gostaria de ter jogado. Com certeza, se fosse para escolher entre Áustria ou Argélia, eu quase prefiro um europeu, porque a Espanha se dá melhor contra europeus do que contra africanos. E é isso. Então é isso. Então Áustria. Agora vamos contar um pouco desse caminho da Espanha. Por quê? Porque, claro, o que é para um lado... Espanha e Portugal teriam que se enfrentar nas oitavas de final, e confrontos terríveis como o outro das oitavas, Alemanha contra a França e tal, do outro lado é brincadeira. Do outro lado é brincadeira, ainda mais naquela parte inferior direita para a Argentina. Então coloquem aí nos comentários, isso é coincidência ou não é coincidência? Eu digo isso porque a Argentina, claro, é que aqui você diz... É que às vezes um dos grupos... O grupo esse do Egito e a Bélgica também era uma brincadeira, mas perfeitamente Bélgica. Poderia ter ficado em segundo e ter estado ali nesse confronto já das oitavas com a Argentina, mas até nisso tiveram sorte, né? Os argentinos iam pegar ou a Austrália ou o Egito. Mas enfim, quero comentar uma coisinha sobre a Argentina, que é o seguinte...
Olha, aqui, gol do Messi, obviamente. Messi já marcou 6 gols. E houve uma jogada que quero destacar, que é essa, do Divo Martínez. Quando dizemos que a Argentina pode ter tapetes vermelhos, pode ter um pênalti em cada partida, pode ter o fato de que os árbitros sempre sejam favoráveis ou, pelo menos, não prejudiquem, nunca, né? Pode haver isso porque, de fato, existe, né? Desde a última Copa do Mundo, incluindo esta. Mas que a Argentina é um time, como eu disse antes, homens com uma missão. E que é um time muito bem treinado e que também treina a tática e que está cada vez mais forte. Eu vejo a Argentina mais forte do que na última Copa do Mundo. Isso não deixa dúvidas. Olhem o que o Divo faz aqui ao posicionar a barreira no gol do Chelsea. Aliás, não foi pênalti. Vamos passar fase por fase. Vamos ver. Aqui. Onde eu tinha isso? Não, isso eu tinha preparadinho aqui. Pronto, aqui. Aqui eu mostro para vocês. O jordaniano toca na bola antes do jogador do Chelsea. Ele toca antes e depois, como o cara não consegue tirar o pé dali, acaba pisando sem querer. Mas ele já havia desviado a bola para o goleiro. Kovac, o árbitro romeno, está bem atrás. Ele nunca vê a pisada, não consegue enxergar. Marca a falta porque o lance não passou pelo VAR. Kovac não viu a pisada. E o que ele realmente pode ver é que a bola sai na direção mais razoável, que é para onde aponta o jogador da Jordânia e não para onde aponta o jogador da Argentina. Isso, um árbitro normal em campo nunca marcaria falta ali. Nunca, porque além disso, é fora da área, obviamente. É falta, ele não teria ido ao VAR de jeito nenhum. Mas o cara vai lá e marca pênalti, e marca falta. Perdão, é inacreditável. É inacreditável. Mas enfim, insisto. Mesmo assim, claro, você diz, não, isso foi falta, e isso... Bom, isso na época foi. O que não foi, foi cartão vermelho. A fase de grupos da Argentina foi sensacional. Como sempre digo, aqui o Dibu, colocando a barreira ou os jogadores na barreira do seu time, né? E quando vai cobrar, claro, na hora que o Lo Celso for bater, aí ele sai da frente. Olha, tem a questão de não poder ficar a menos de 1 metro. Acho que o único problema aqui é a profundidade. Eles estavam a mais de 1 metro, né? Senão não deveria ter sido validado, né? E aqui o gol do Lo Celso. E como, vamos lá, porra, chuta logo. E eu não consigo dar o play, né? E como todo mundo sai da frente ali, cara, foi um golaço, por sinal. Bom, sobre o Cristiano e Portugal e aproveitando, sobre a Colômbia também. Então, a Espanha no caminho do Cristiano. Depois vai ter muita gente na Espanha, infelizmente, que vai torcer pelo Cristiano e tal, porque é o Cristiano. Que torçam por Portugal porque é o Cristiano. Bom, eu não vou estar nessa. E olha que eu sou zero suspeito de não ser mais um fanático pelo Cristiano. No bom sentido, né? Porque vocês já sabem que idolatrias cegas, poucas, né? É que o Cristiano nos deu tanto a nós, madridistas. E ele é um exemplo tão grande no futebol e no esporte que, bom, para mim é uma figura que eu adoro. Vocês sabem disso e demonstrei nesses dias. Além disso, fui convidado para o jogo em Houston. Mas eu aproveitei. E é um dia que nunca vou esquecer na vida, né? O dia em que vi Cristiano no seu último Mundial e ainda fazendo gols, né? Marcando alguns gols. Mas sim, mais uma vez no caminho de Portugal. Alguns dizem que o caso da Espanha lembra 2010, pois lá também começaram tropeçando. No segundo jogo, os espanhóis venceram com autoridade. No terceiro, vence-se com dificuldade contra a seleção do Bielsa. E eu acrescento que mesmo no caminho, apesar de ter uma fase de 16 avos, de final no meio, que não existia em 2010, você provavelmente vai enfrentar, nas oitavas de final, a Portugal do Cristiano Ronaldo, assim como em 2010. A única coisa é que dos espanhóis não resta ninguém nesta seleção que estava em 2010. E, no entanto, o Cristiano ainda está, não é? Que é o único que resta caso aconteça esse jogo das oitavas de 2010, aquele com o gol do Villa na prorrogação que deu a classificação para a Espanha. Mas enfim, o caso é que a Colômbia está muito melhor que Portugal, mas muito melhor mesmo. Para mim era um jogo de 2-0, de 2-0 claramente, com uma velocidade de bola e uma determinação.
é que o goleiro de Portugal foi muito bem e, além disso, eles erraram muito. Erraram muito. Estavam irreconhecíveis na frente do gol. Luiz Dias, e olha que é um jogador que eu adoro. Esse garoto Puerta me parece um grande jogador. A Colômbia tem gente muito interessante, muito interessante. Os de sempre, quando vestem essa camisa, se transformam como o próprio James. Imagens lindas de James e Cristiano que nós madridistas adoramos. Eles brincavam juntos e continuam sendo bons amigos. E bom, vendo isso eu digo, bom, quem eu prefiro enfrentar sendo a Espanha, Portugal ou Colômbia? Pois eu digo, talvez Portugal seja melhor, talvez Portugal seja melhor. Só porque a Espanha se sai melhor nos clubes, nas seleções europeias, do que nas do resto do mundo. Por isso, tirando a Copa que ganhou, a Espanha nunca foi muito bem nas Copas do Mundo. Prefiro 100 Copas do Mundo caindo na fase de grupos do que chegar sempre às semifinais. Só quero ganhar a minha Copa do Mundo, que é uma coisa que a Holanda não tem e não tem. Só temos 8 seleções no mundo, mas enfim, na Eurocopa a gente se sai melhor. A Espanha é a seleção que mais tem Eurocopas, com 4. A Alemanha tem 3. Uma pena enfrentar o Cristiano ali, mas foi escolha dele. Vocês não saberão. Teria gostado. É que Portugal ficou a um gol de passar para o outro lado do grupo e, de fato, enfrentar quem era o normal, né? Portugal lidera seu grupo e assim enfrenta Messi nas quartas. Portugal contra a Argentina. Cristiano contra Messi. Mas isso não vamos poder ver, e só podemos ver assim como um Espanha e Argentina, um Portugal e Argentina, um Cristiano e Messi na final. Somente na final. Enfim, é isso. Acho que não estou esquecendo de nada. Que tudo corra muito bem para vocês. Deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor comentem, compartilhem, deem hype no vídeo que isso ajuda muito. Tenham um ótimo domingo. Nos vemos no próximo. Tchau!